Olá, você sabia que o país está cada vez mais gordo? Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou dados alarmantes sobre a obesidade no Brasil. O Câmara Rio Notícias Especial de hoje vai discutir essa questão. Por que o número de pessoas com sobrepeso está crescendo tanto no país? Quais são os riscos da obesidade? O repórter Renato Chapot conversou com uma diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E é essa entrevista que você confere agora. A pesquisa do Ministério da Saúde revela um dado preocupante. 1 em cada 5 brasileiros é obeso. E aqui no Rio, 56% da população estão acima do peso. Para conversar sobre isso, nós convidamos Ana Carolina Nader, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Obrigado pela sua participação. Por que o Brasil está virando um país de gente gorda? Olá, Renata. Essa é uma pergunta que todos nós fazemos, né? E ela não é tão simples de ser respondida assim. A obesidade, ela é fruto de um conjunto de hábitos. Então, o que a gente tem visto ao longo desses anos é a mudança de hábito do brasileiro. A gente passou a ser, com a modernidade, uma população menos ativa. Então, desde pequenos trajetos que a gente faz num transporte em vez de fazer a pé, a gente usa o elevador, não usa a escada, o carro ficou automático, a gente faz menos força, até a nossa alimentação. Então a gente tem uma alimentação que era natural do nosso país, a cultura do comer o arroz com feijão, a proteína, que isso foi progressivamente sendo substituída por fast food e pela ingesta cada vez maior de açúcares. Isso em forma ou mesmo do açúcar refinado, em doces, em balas, em outros alimentos, ou em forma de carboidratos, que a gente identifica, por exemplo, em pães, salgadinhos, bolos, que são alimentos fáceis de serem ingeridos e são amplamente encontrados hoje em dia. Qual o sexo mais afetado pela obesidade, o feminino ou o masculino? Essa pergunta, eu te falaria que existe uma faixa etária, né? Então, quando a gente fala em sexo mais afetado e a gente vê homens em mercado de trabalho, em fase ativa, esses homens normalmente têm uma prevalência maior de sobrepeso na última pesquisa do que as mulheres. Isso pode ter a ver com a inserção do indivíduo no mercado de trabalho. Mas a mulher, ela tem um dado importante, que é o pós-menopausa, onde há uma queda importante de taxa de metabolismo, porque há uma diminuição grande de massa muscular, de massa magra, e há um incremento de ganho de peso nessa faixa etária. Então, a faixa etária que é avaliada, a população que é avaliada, em que região do país é avaliada, pode a gente encontrar um pouquinho de prevalência ou hora superior em homens, hora superior em mulheres. O brasileiro está comendo mais ou comendo de forma errada? Infelizmente, o brasileiro está comendo mais de forma errada, né? Então, a gente consome cada vez porções que são acima do necessário para o que a gente gasta. É claro que se a gente está consumindo acima do necessário, o excesso disso o corpo guarda em forma de tecido adiposo. E a qualidade do alimento é uma qualidade pobre, é o que a gente já falou aqui. É um alimento que ele tem pouco nutriente, pouca proteína, pouca vitamina e é rico em açúcar e carboidrato, que é o prato-chave para o início da obesidade e do sobrepeso. Quais as doenças que estão diretamente ligadas à obesidade? Diretamente ligado à obesidade, a gente encontra o diabetes e a hipertensão arterial. O diabetes, ele tem um incremento quanto maior for o índice de massa corporal, que é o IMC, medido pelo peso dividido pela altura do indivíduo ao quadrado. Então, indivíduos com sobrepeso têm uma incidência menor de diabetes do que pacientes obesos. Obesos de grau 1, grau 2 e grau 3 vão tendo uma incidência maior do diabetes e de todas as outras doenças que andam junto com a obesidade. Diabetes e hipertensão são as mais conhecidas, mas a gordura no fígado, o colesterol elevado e as doenças cardiovasculares, como infarto, derrame e o AVC, né, que é o derrame, elas aumentam de acordo com o índice de massa corporal. Hoje a gente já sabe que mesmo doenças neoplásicas, o câncer, já é mais incidente em população obesa, alguns tipos de câncer, do que na população com peso normal. Diminuindo o peso, eu posso curar doenças como diabetes e a pressão alta? Você pode controlar, né? Então, a gente sabe que a perda de peso, quando o diabetes é um diabetes muito inicial, você pode reverter esse diabetes e ficar
fora da faixa de risco por um bom prazo. É claro que se o indivíduo tem propensão a essas doenças e ele é exposto novamente ao estresse, ao risco metabólico que elevou a incidência da doença, ele pode voltar a ficar hipertenso, voltar a ficar diabético, mas realmente a perda de peso pode levar a um controle muito mais adequado dessas patologias. A senhora coordena um ambulatório de cirurgia bariátrica no Hospital Público aqui no Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber da senhora qual o perfil das pessoas que chegam lá. Eles chegam num estado muito grave de obesidade? O nosso hospital é um hospital terciário. Então, os pacientes que são encaminhados para a nossa referência são pacientes que já estão há anos tentando outras alternativas para perda de peso, que não a cirurgia bariátrica, que seria a última alternativa para pacientes que já têm um índice de massa corporal bem elevado, acima de 35 na presença de doenças e acima de 40 de uma maneira em geral. Então, normalmente, os pacientes que chegam para fazer a cirurgia são aqueles que já têm uma obesidade mais elevada e já têm pelo menos mais de 2 a 5 anos de evolução de doença, porque isso, na verdade, é mandatório para que ele seja candidato à cirurgia. Então, infelizmente, esse número é crescente. Isso é uma realidade, os pacientes vêm chegando de maneira mais grave, porque a gente encontra cada vez mais pessoas que já têm obesidade desde a infância, né? Então, são 10 anos de doença, 20 anos de doença, 30 anos de doença. Quando você é exposto a uma doença, quanto mais tempo você é exposto a uma doença, maior o risco de você ter algum desfecho e alguma outra doença relacionada, por exemplo, à obesidade. Para terminar, como é que se previne a obesidade? Prevenir anda de mão dada com a educação. Então, a gente tem que conhecer sobre a doença. E, para isso, a campanha do Dia Mundial de Obesidade. Para a gente divulgar que obesidade é doença. Obesidade não é culpa do paciente, né? Ela é uma doença, ela é classificada e você precisa de ajuda médica se você não está conseguindo, de maneira eficaz, perder peso através de hábito saudável, que é uma alimentação saudável atrelado à prática esportiva regular. Muito obrigado. Agradeço a participação de Ana Carolina Nader, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ingrid. Obrigada, Chapô. E o Câmara Rio Notícias Especial de hoje fica por aqui. Até a próxima.